Oi, gente. Oi, meu povo. Vem chegando para mais um papo de cozinha. Vem com tudo, galera, que hoje é dia da gente conversar sobre colorir o prato da criançada. Hoje tem uma convidada especial muito querida, que é a Aline Padovani, uma fono incrível, que vai conversar um pouco com a gente sobre as questões para além do nutrir e do colorir o prato. Então vem chegando. Oi, Cris. Oi, Mia. Oi, Maria. Oi, Sofia. Vem chegando, gente. Que hoje a live promete. Hoje a gente vai falar sobre o quinto mandamento. Não, sobre o quarto mandamento, que é experimentar novos alimentos, com atitude positiva, que fala sobre colorir. Não só o prato, mas a vida, né? Oi, Emílio. Bem-vindo. E a gente vai receber a Aline Padovani para conversar com a gente sobre essa questão, para além do colorir, para além do nutrir, mas também de toda... Ela é fono, ela é mestre em ciências e ela vai trazer para a gente um olhar um pouco além da nutrição, quando a questão é colorir o prato da molecada. Eu vou chamar a Aline Padovani, conversa comigo. Chega que vem, que... Tem um monte de perguntinhas que eu separei de vocês. Oiê! Oiê, tudo bem? Chegou o nosso dia. Oba! E aí, tudo bem, queridona? Tava bem ansiosa. Tá É, cortando, né? cortando um pouco você, viu, Gabi? Assim, ó, tipo, Tô. cabeça. Ah, é verdade. Agora que você chegou, eu esqueço, tem que ajeitar. Agora que eu fiquei olhando para você e nem olhei para mim. E aí, como Maravilha, você agora ficou tá? bom. Tô vendo que tá maior sucesso. Tá muito legal esse papo de cozinha, né? Eu já estou preparando a edição de agosto, que a gente vai falar sobre tudo isso, mas com os pais, Ai, que com delícia! os homens. Que ótimo! Nossa, que ideia ótima. Vamos ver como é que os pais se relacionam com todas essas questões e qual é a participação deles, né, na vida dos pequenos em relação à educação alimentar. Vai ser Ah, bom, né? essa eu quero ver. Eu também, estou ansiosa por essa também. Vem cá, me conta um pouquinho, conta para a galera um pouquinho quem é você, qual é a sua formação, aonde que cruza a nutrição e a fono, né, nessa sua história aí um pouquinho para a galera te conhecer. Ah, que legal, Gabi. Antes de tudo, agradeço demais o espaço de estar aqui conversando com você nesse papo de cozinha. Falei para você já, né, o quanto é incrível te conhecer, não só pelo teu trabalho, mas pelos teus princípios, né? Por aonde você quer chegar, por me encontrar dentro do teu trabalho também e se conectar e poder divulgar não só a alimentação do ponto de vista nutricional, da importância de colorir o prato, mas da importância da gente ver a criança como uma criança, como um mini ser humano, né? Como uma pessoa que está se desenvolvendo, que não tem habilidades ainda, né? E enxergar a Não, criança e a partir desses valores, desses valores, a gente ter consciência de que a gente está criando um indivíduo que vai para o mundo, né? sim, Que não vai que estar o vai resto comer da para vida sempre. debaixo da nossa saia. Exatamente, que vai comer para sempre, né? Então, assim, como é que a gente faz, né? Considerando o nosso o nosso contexto, né? De tempo, recorte de história, assim, né? De tempo atual, né? Que a gente está vivendo, como que a gente poderia olhar as crianças e enxergar elas dentro desse processo de educação alimentar, conquistando habilidades para se tornar um adulto competente alimentar, entende? Então, o meu Sim. trabalho, Gabi, ele envolve enxergar a criança como aprendiz, né? Então, dentro da educação alimentar, eu volto para questões internas da criança mesmo, né? Todos os sistemas dela que amadurecem e o que a gente precisa, quando a gente pede assim, né? Então, a criança precisa ter 5 cores no prato. O que esse sistema interno da criança precisa ter para oferecer de volta para o adulto a capacidade de lidar com essas 5 cores no prato. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai lidando diferente com os alimentos. E o meu trabalho ele tem cada vez mais se expandido nessa área mesmo, de desenvolvimento infantil e como que a gente pode enxergar tudo isso
nas crianças que não comem. Então, quais etapas elas deixaram para trás, sabe? Então, ao invés da Muito gente focar bom. no desafio, né, a minha proposta é que a gente enxergue o que tem por trás do desafio. Quais capacidades e habilidades essa Muito criança bom. não desenvolveu ainda para lidar com esses alimentos? Porque a Não, e gente sabe quais que ela já desenvolveu que a gente pode usar como aliados para correr atrás do que ainda está ali meio engatinhando, né? e você E o sabe que quanto. não são habilidades só específicas, sabe? Tipo, de comer ou durante a alimentação. Mas são Não, habilidades é. que você pode tirar da vida. Então, a criança já faz na vida. Ela não faz na alimentação. Mas ela já consegue Aham. ser flexível na vida. Ela já consegue aceitar assistir um filme diferente, brincar de alguma coisa diferente do que ela está habitualmente acostumada. Então, às vezes, fazer pequenas modificações na vida ajuda ela a construir habilidades que vão ser Que vão generosas. ter reflexo na alimentação. Demais. Exatamente. Só que o Olha só, comer. antes da gente começar a falar um pouco dessa questão mais específica do nosso trabalho, de como é que a gente ajuda e acolhe essas famílias, eu queria entender um pouquinho como é que é a alimentação para você. Tá, Qual é a sua relação com o alimento? Qual é a sua relação com a comida, para além da sua relação do profissional. alimento e da comida profissional? Exatamente. Na sua E olha, casa, no seu essa dia pergunta a dia. é muito legal, Gabi. Nossa, sabe por quê? Porque eu tenho algumas questões, né? Primeiro que eu tenho tratado, inclusive, uma compulsão alimentar. Eu, Aline. Foi quando eu comecei, acho que quando eu tive filho, né? Quando eu fui mãe, quando eu me formei fono, eu fui trabalhar na área de deglutição, mas com idosos, né? Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, com tracostomia, intubação, essas coisas. E eu Nossa, pesado, hein? é pesado, né? Bem com doença, né? E eu me afastei. E quando eu voltei para fonoaudiologia, depois de ter sido mãe e tudo mais, eu me apaixonei pela área de desenvolvimento infantil. Então, ver o meu filho se desenvolvendo e crescendo, para mim, era assim, tipo, uma oportunidade incrível de eu aprender, sabe, assim, a fazer certo desde o começo. E aí que eu fui descobrindo que o certo não era tão fácil assim. Entre o ideal e o real, a gente tem um gap aí, né? E algumas coisas vão dando certo na prática, outras não. E conforme eu fui evoluindo no meu estudo, né? Porque hoje, assim, eu me considero uma pesquisadora autônoma, sabe, Gabriela? Eu estudo muito sobre desenvolvimento infantil e eu venho tentando compilar tudo Ó, isso. não foge, eu te perguntei como é que é a sua relação com a comida. Então, aí veja bem. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar nutrição comportamental por conta disso, Ah, sim. entendeu? Então eu comecei a estudar nutrição comportamental e quando eu comecei a estudar nutrição comportamental, eu comecei a perceber que em mim tinha algumas coisas que, apesar de eu achar, por exemplo, que eu estava fazendo certo, me mostravam que eu tinha uma dificuldade de autorregulação, eu tinha uma dificuldade de disciplina, eu tinha algumas dificuldades que. E aí, quando eu tenho dificuldade, porque eu sou mãe, né? Eu tenho dificuldade, obviamente, essa dificuldade ela vai aparecer Espalha até o filho. na minha casa, né? E aí, assim, beleza, comecei ótimo, né? Com meu filho achando que estava fazendo tudo certo. E aí, a primeira vez que me veio, assim, um insight muito forte, sabe, de que tinha alguma coisa errada, foi uma vez eu comendo sobra da comida dos meus filhos. Então, olha só que loucura. Eu não me incomodava de que eles não comessem tudo que tinha no prato. Não me incomodava. Falava, não, beleza, né? Autorregulação, autonomia, eu super assim. Você não se dava conta da sua própria. Aí, quando eles acabavam de comer e sobrava comida no prato, eu continuava Isso comendo. é E um aí eu comia clássico meu dos prato. clássicos, né? E pior de tudo é que eu já vi gente incentivando a fazer isso. Entende? Então, assim, Como assim? incentivando do tipo, se a criança não comer, desencana, você come a sobra dela. Entende? Entendi. Então, assim, esse foi o tipo de coisa que me chamou a atenção e eu comecei a pensar, puxa, se eu pretendo mediar uma autorregulação suficiente aqui no meu filho, como é que ele está enxergando, né, por imitação ao espelho, como eu me autorregulo, né? Não, Porque às isso é tão legal que você vezes está falando, tem que Aline. deixar no prato para que eu coma, porque ele tipo, quer fazer Não, sagrado para mim. Tem e isso é muito pode legal que você acontecer, está né? falando, porque quando a gente começa a trabalhar com criança, e eu tive uma experiência assim, que eu comecei a trabalhar com criança muito antes de eu ter filho, né? Então,
a minha relação com as crianças veio antes num lugar muito profissional. Eu vejo muitas mães fazerem, às vezes, o caminho inverso, né? Depois que tem filho, se apaixona pelo universo infantil, vai trabalhar. Eu fui o oposto. Então, quando eu tive os meus filhos, eu já estava meio. Eu já dava aula de capoeira há 6 anos, sabe? Tipo, muitas turmas, muitas crianças. Então, eu já estava meio. Era quase mais um do pacote. Mas lá, enquanto eu dei aula de capoeira, assim, uma das coisas mais importantes que a capoeira me trouxe para o universo do meu trabalho hoje em dia foi o entendimento do quão o nosso discurso e a nossa prática tem que estar alinhados, sabe? O quão que não adiantava eu pedir para, né, falar para a criança, vamos fazer movimento com a perninha esticada, e na hora que eu vou demonstrar, minha perna não está esticada, ela não vai, não entende o Lé com Cré. E eu fui vendo isso ao longo da minha vida profissional, como nutrição, como nutricionista, e depois como mãe, isso vem assim, tipo, cai com uma bigorna na nossa cabeça, né? Qualquer investida que a gente queira dar de comportamento, de educação, de bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro, naturalmente os nossos filhos vão aprender que desse jeito é que a coisa funciona de um jeito bacana. Se a gente não dá, a gente não tem como cobrar deles, né? Você não deu bom dia, porteiro, mas nunca vi você dando, como é que eu vou saber que é para dar, né? E a alimentação, ela entra num lugar que isso é muito evidente, né? Fica ali muito, tira essa névoa da cegueira, a criança. As mães, às vezes, chegam com uma queixa muito forte dos filhos. Não come, não experimenta, não bota na boca. Aí, quando a gente vai esmiuçando, e você? Como é que é para você isso? Não, eu nunca comi bem, mas eu já estou grande, eu já estou forte. Né? E aí vem esse lugar do tipo, oi, não. É, Desalinhado desse jeito é muito mais é. fácil da gente, É que muito também mais difícil da é. criança entender, né? É que eu acho que o problema é muito mais embaixo, sabe? Assim, tipo, eu sou um pouco receosa de falar desse negócio de, tipo, não adianta. Eu sempre acho que adianta alguma coisa, sabe? Adianta alguma coisa. Tá, Mas a gente, assim, olhar eu entendo o que você fala no sentido assim, olhar para a criança sem olhar para a família é impossível. impossível. Agora, tipo, trabalhar a criança enquanto você tem uma família que ainda está se educando, tudo bem, sabe? Você consegue dissociar e ir trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, você trabalhar a criança e não enxergar quem está cuidando dela, aí entra nisso que você trouxe, entende? Tipo assim, você tá, na verdade, tipo assim, centralizando em um elemento só de toda a questão que Não. está tendo, né? Agora, eu não preciso ser uma, nossa senhora, uma comedora competente aqui no nível extra máximo para eu conseguir, né, providenciar, enfim, conseguir entrar numa disciplina alimentar dentro de casa, entende? Mas é muito importante a gente enxergar a saúde mental da mãe. Então, acho que nesse ponto, Isso assim, acho que hoje na live, antes da gente também, né, começar a discorrer tudo, era esse ponto assim que eu queria chegar, sabe? Tipo, será que a gente enxerga a criança só dentro da casa dela, ou a gente também enxerga que, tipo, na verdade, tem uma sociedade inteira que conspira para essa criança comer mal? Então, as Uhum. aumentam, por quê? Porque a gente não tem a mulher dentro de casa mais, ela foi para o mundo, né? Aí a gente Total. não tem quem preparar. Aí a criança hoje está fora da escola faz quase 2 anos, tendo aula online. Enfim, como é que você faz home office? O contexto, Faz tudo. o contexto no último ano. Entendeu? O contexto, ele é muito puxado. Só que o contexto, ele não é só, assim, responsabilidade dos pais, entende? Existe toda uma Não, estrutura que total, te coloca num ponto e aí no final das contas te põe a culpa, né? Ah, a culpa dos total. pais. Vai, porque a criança não faz isso porque os pais não conseguem. Tipo assim, os pais não conseguem porque é humanamente impossível, entende? Dá conta de tudo que a gente está tendo que dar conta agora. Então, Com assim, certeza. então, o que eu venho pensando, né, e refletindo ultimamente é o quanto a gente, enquanto sociedade, não precisa se mobilizar para a gente conseguir mudanças mais estruturais, né? Porque enquanto a gente estiver superficialmente, tipo, centrando na mesa e na criança, né, e não enxergando que essa criança tem uma família e que essa família está sob
estruturas maiores que regem o comportamento dela, a gente, no final das contas, acaba enxugando gelo. Ah, Aline, Foi isso mas ao mesmo tempo, esse lugar também não traz pra gente um sentimento muito forte de potência? Como Eu assim? penso muito isso do que você está falando. Poxa, mas a gente vai falar com cada mãe, com cada família, com cada um, até a gente conseguir fazer disso um impacto enorme. É óbvio que, em paralelo, tem que ter políticas públicas que cuidem disso, que tem que ter uma legislação que cuide disso. Mas se a gente também não olhar para esse indivíduo, para essa família, para esse cuidado específico, o todo é tão grande, o É. sistema agroalimentar do Brasil é tão complexo, tão prejudicial à saúde dos brasileiros, que assim, de vez em quando dá um desespero de falar, cara, não dá para fazer nada? Eu te... Ou qualquer coisa que a gente faça não tem o Claro, impacto claro que que teria, vale. sabe? Claro que vale, e esse é o meu trabalho também. Eu compacto com você. O meu trabalho é diretamente com as mães e com as crianças. Eu estou junto com você. Eu acho que a gente planta sementes muito importantes. Mas na hora que a gente está debatendo aqui no diálogo, só para aprofundar nossa discussão também, Gabi, tipo assim, o que acontece? A nossa fala, ela precisa de verdade desvincular essa. Você está me ouvindo? Então, Quando a agora gente foi, fala falei um pouquinho. Então, assim, quando a gente fala no ideal, né? Quando a gente fala no tipo, o ideal que seria que tivesse isso, que fosse dessa forma, que os pais fossem acessados, isso é uma coisa. A gente tem aí a gente tem o conhecimento de como seria a melhor forma dessa criança estar sendo acessada, dela crescer e etc e tal. Quando a gente muda um pouco o nosso discurso e enxerga essa criança, tipo, dentro de um sistema que não favorece a educação alimentar dela, eu acho que essa culpa que a gente acaba, tipo, no discurso colocando na mãe, sabe? Entendi. Ela se dissipa, sabe? Ela se dilui. Ou a gente divide a culpa de alguma forma. Porque para mim, eu vou te falar assim, enquanto mãe, tá? Eu sou forno, mas eu também sou mãe. Eu não sou nutricionista. Eu falo para minhas pacientes, eu não sou nutricionista. Pode me falar que você come doce, não tem problema. Porque às Mas vezes para as mim que pessoas sou pedem também pode. desculpa. Elas me pedem desculpa às vezes, entende? Desculpa, eu As sei que minhas é mães errado, também. né? Então, assim, Mas aí, desculpa por quê? E aí eu vou te falar, quando, assim, mãe, então, meu primeiro filho, tipo, até os 2 anos, não vou dar açúcar de jeito nenhum, vamos formar o paladar. Eu fui super, né? Tentei o máximo possível fazer todas as coisas certinhas, etc e tal. Eu estava em casa, e meu marido estava trabalhando, e eu tinha o mínimo, né, para fazer isso. uhum. E aí, quando chegou aos 2 anos, que ele conheceu o açúcar, e aí ele ficou vidrado no açúcar. E aí ele queria comer todo o negócio de açúcar. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Porque também eu não podia proibir. Porque me falaram que proibir causava, como fala? Mas Restrição causa compulsão. E foi isso que eu comecei a perceber. Porque a gente começou a ir em festinha e não sei o quê. E aí, sempre quando tinha doce, às vezes ele tipo, parava da mesa do doce do lado e começava a comer tipo, como se não houvesse amanhã. E eu comecei a ficar pirada. Porque a minha cabeça entrou numa dicotomia assim, do tipo, eu não posso dar açúcar, eu não açúcar é veneno, pior ainda. eu não É posso dar açúcar, mas eu não posso proibir comer chocolate. Aí o lugar assim, aí eu vou contar um pouco como é que é a minha história nessa situação específica. Tenho 2 filhos que já tiveram seus momentos em festinhas. E eu sempre tive um lugar com eles muito de tudo pode. Vamos negociar as quantidades e vamos entender o quanto pode. Então, a gente, quando estava aí na festinha, tanto que os meus filhos nunca foram fissurados no doce, e comem doce. Mas tinha essa coisa, tipo, mãe, brigadeiro pode quantos? Quantos brigadeiros? Mãe, 4 brigadeiros, tá bom? Tá, você vai querer bolo? Vai querer bolo e brigadeiro? Então vamos deixar 2 brigadeiros e um bolo? Ah, tá bom. Porque senão fica nesse lugar, não pode, não pode, não pode. Aí quando pode, enfia o pé na jaca, descontroladamente. E não é bem assim, né, que a coisa A gente não foi educado deveria assim. funcionar. Então, assim, tipo, Não. a gente não foi educado assim, a gente não consegue se comportar assim, a gente, tipo, a criança dorme, a gente come chocolate escondido, para não comer na frente dele, não ficar com vontade. E aí a gente não tem, aí a gente fala, nossa, mas eu não compro chocolate porque eu não consigo me conter, entendeu? Então, assim,
Só que o que que acontece? Aí você vai com a criança, aí a nutricionista fala, aí a Capim fala assim pra você, ó, vai no supermercado com a criança. Daí você vai no supermercado com a criança, é super divertido, super legal. Aí você chega no caixa. Aí quando você chega no caixa, o caixa tem trilhões de doce e tem um doce do inferno que chama Kinder Ovo. Eu tenho uma Mas, vontade de gente, pegar uma olha só, bomba. Aline, vamos lá. Não dá para Fábrica dizer não. Não é dá o para quê? dizer não, filho. Não vai rolar Kinder Ovo, não O vai problema rolar balinha. é dizer não. O problema não é dizer não. Aí é que eu entro com o meu trabalho, sabe, Gabi? É entender qual fase a criança se encontra para entender se ela é capaz de, tipo, aceitar um não numa boa. Porque quando eu levo uma criança de 2, 3 anos no mercado e eu falo para ela não é fácil para ela Tudo entender que bem, ela não mas pode. nunca vai ser, né? Não, Qual é o não não que a vai gente ser. recebe Eu feliz? estou dizendo do sistema como um todo. Então, assim, a gente olhar essa pessoa que está no caixa e que às vezes está cansada, que, enfim, que, putz, quis lá levar uma. E aí tá vivendo um caos, entende? E essa pessoa, tipo, falou: meu, pega essa droga, esse doce e vamos embora logo, que eu tô, sabe, passando vergonha aqui. Veja, não fui eu que coloquei o doce ali. Eu só queria, de verdade, ir no mercado, fazer mercado com meu filho, fazer boas escolhas, etc e tal. Mas até o supermercado, ele te coloca numa posição onde que no final você tem que lidar, tipo, com Mas a e aí, criança. a gente não vai no supermercado para não ter que lidar com a criança dando chilique por causa do doce, Ó, porque a gente não consegue colocar ela para falar o doce, para falar não pro doce? É então, melhor não ir não, para o supermercado é melhor não e não levar deixar a criança. no supermercado? Não sei. Eu não sei, entende? Eu também. Que ideal a gente, tipo, tem falado também, a ponto de da gente não perceber que, assim, tudo conspira para que a gente também tenha, Mas assim, aí eu volto naquele conversa do começo da nossa conversa. Se tudo conspira a nosso favor, a gente está enxugando gelo? Porque assim, o universo conspira a favor de uma acho que alimentação tudo conspira a ruim. contra a gente, na real. Então, o universo conspira a favor de de uma alimentação ruim. A gente está enxugando gelo, falando para as crianças colorirem o prato, porque assim, se não for através do envolvimento das crianças, se não for com a cumplicidade das crianças, como vai ser? O problema Sabe, é que eu falo mãe isso não... assim. eu sei, Gabi. Assim, eu entendo você. Eu não acho que é errado. Tá? Eu acho que, assim, tá tudo certo. Só que, eu, assim, o que eu enxergo é que existe por trás dessas 5 cores no prato um foco muito grande, tipo, na mãe que não consegue pôr as 5 cores no prato, de alguma forma, e na criança que também não consegue comer as 5 cores. Entende? Então, Tudo só bem, que mas então. a gente tem aí, tipo, algo muito maior que quando chega nessa hora, dá errado. Então, a única questão é como a gente fala do tipo, a criança não tem essas 5 cores no prato, para a gente não, tipo, atrelar isso só a mãe, entende? Só Mas a mãe. então, mas é isso, Só essa. mas aí Não eu é acho não que a gente falar não. que é a Sabe? nossa Ah, conversa, mas a porque mãe não assim, sabe falar não. não, não é só a mãe, nunca foi só a mãe. Eu Uhum. trago essa responsabilidade para os pais com muita frequência, né? Tanto que eu abri a live hoje falando da segunda edição do Papo de Cozinha, que vai ser só com os pais em agosto. Então, assim, o que eu fico me perguntando é, que eu entendo, Aline, que assim, o que eu reconheço muitas vezes é que quando a gente já quando a gente já tem um entendimento de que é difícil, de que é complexo, de que é uma luta diária, a gente quase começa a batalha já justificando do porquê não vai conseguir, porque o sistema é muito maior. Só que é possível. E é possível construir isso de um jeito suave, leve, divertido, com o envolvimento da criança. É possível. Eu falo não só de experiência própria dentro da minha casa, com os meus filhos, como das milhares de pessoas que eu já impactei de alguma forma. Então, assim, é possível. Se a gente, é claro que não é o suficiente para que todo mundo no Brasil coma bem, para que todo mundo tenha acesso à comida. Hoje a gente tem quase metade dos brasileiros na faixa da fome. Então, eu vou cobrar dessas pessoas que tenham 5 cores no prato? Não dá. Mas a gente precisa falar das 5 cores no prato, porque tem um monte de gente achando que quando a criança come arroz, feijão e carninha, tá tudo bem. E não tá. E entre uma. Quer dizer, não tá. Eu não Não é discordo que de não nada tá. de você, tá? Tem um monte Eu não discordo de. de Tem um nada. monte de. Em várias situações, o arroz, feijão e a carninha vai ser o suficiente e vai ser o que temos e tá muito bom.
Não é nesse lugar que a gente está conversando. A gente está conversando, por exemplo, vamos aqui para as perguntas da galera. Eu selecionei algumas perguntas que eu recebo com muita frequência para compartilhar com você. E que tipo de orientação você, ou que pensamento vem para você? Ó, primeiro é assim, eu insisto com a minha filha, ela faz ânsia de vômito. Como é que lida com essa situação da criança que faz ânsia de vômito a qualquer novidade que apareça no prato dela ou que a mãe tente orientar para comer? Então, a questão do fazer ânsia não existe, né? A náusea, na verdade, é uma resposta do corpo a algo que a criança não quer produzir. É como se a criança tivesse entrado já numa sensação corpórea de fuga ou luta. Então, a náusea, ela é uma reação do corpo a essa invasão. Então, quando eu insisto demais, o corpo entende aquilo como perigoso e ele reage. Como ele reage? Ele reage aumentando minha frequência cardíaca, aumentando minha frequência respiratória, diminuindo minha salivação, me dando náusea, né? Me dando ânsia de vômito, me dando falta de ar. Né? Então, quanto mais elevado o alerta da criança na hora da refeição, mais elevado o alerta, mais a possibilidade dela entrar nessa zona de fuga ou luta. E aí, quanto mais você insiste, pior mais ela se afasta. Então, essa tomada, né? essa aproximação das crianças, mesmo a aproximação lúdica, hoje a gente sabe... Você está me ouvindo ou está travando? Estou te ouvindo. Hoje a gente sabe que a aproximação lúdica dos alimentos, ela só é efetiva, de fato, e eu estou te falando não a curto prazo. Você pode até falar, tá, experimentou, beleza. Não estou falando, eu estou falando de habilidades construídas a médio e longo prazo, para que essa criança, crie habilidades, né? Você precisa de uma aproximação junto com uma emoção positiva. Então, a gente sabe hoje que a percepção e a emoção, elas não são desvinculadas. Então, o sensorial, ele traz a emoção junto, e quando esses dois se conectam, você tem uma interpretação do cérebro. E é essa interpretação que vai falar para a criança se ela vai decidir comer ou não, entendeu? Então, Não, Aline, é tão maravilhoso isso que você está falando, assim, porque uma das coisas que eu botei aqui para trazer para você é, a gente se alimenta muito mais do que com nutrientes, né? Sentimentos também preenchem muitas vezes os nossos vazios que a gente julga da comida, né? E muitas vezes a gente preenche vazios emocionais com comida e vice-versa. E isso tem tudo a ver com o que você está falando, assim, da experiência vir aliada a um ambiente tranquilo, a experiência emocional que vai fazer essa liga, né? Muito lindo. E por isso que, eu fico insistindo nessa polêmica da mãe, sabe? Porque, para mim, o emocional da mãe, ele é o primeiro ponto. Total. Então, quando a gente dissolve essa culpa, é porque eu acho que, assim, todo mundo está pronto para apontar a culpa para a mãe. Mas quando a gente... Não é que a gente não vai fazer nada porque a gente acha que está tudo errado, mas quando a gente enxerga essa mãe nesse lugar que é, muito pequeno... Quando eu tenho uma imagem, Gabi, que é sobre o círculo de controle, né? Então, eu tenho a criança, eu tenho os pais, eu tenho cultura, eu tenho sociedade, eu tenho sistema de poder. Então, a criança é tipo campo onde ela está exposta a muitas fontes. E a família também. Essa família também está exposta a muitas fontes. Então, se a gente a gente joga muito dentro da família. Então, a ideia é a gente tirar o foco do erro da família e enxergar que a gente está numa sociedade doente e que a gente precisa se cuidar como um todo, enquanto sociedade, entende? Lindo! Então, assim, a questão não é não fazer as 5 cores nem nada disso. Eu só queria esclarecer porque essa parte emocional, ela entra nisso. Quando eu dissolvo essa culpa, entende? Os pais, a família, eles já entram num sabe? Cara, tá tudo bem. No último curso que no curso mais novo, Gabriela, eu tenho me vestido de Elsa para ficar no Let It Go, entende? Pra gente falar, se livra disso, se livra dessas crenças que estão te levando para baixo. Porque eu atendo crianças que, infelizmente, não conseguem evoluir. Não conseguem ter 5 cores no prato. Muitas só conseguem fixar em uma cor.
Só que, veja, mesmo com uma cor, eu consigo montar um prato equilibrado. Mesmo que isso tenha cores parecidas, entende? Sim. Só que isso, assim, é uma parcela das crianças que não comem que tem essa real dificuldade. Como que a gente faz essa triagem? Como a gente faz esse balanceio, né? Então, a primeira coisa de todas é a gente diminuir essa tensão e essa pressão. Porque enquanto a tensão e a pressão estiver acontecendo na hora da refeição, vai acontecer Nada vai acontecer. náusea. É o que eu te falei, Nada vai diminui acontecer. a digestão, diminui Total. depressão, diminui a fome. É a mesma coisa que você falar assim, imagina que, sei lá, você está sob perigo, você tem que sair correndo. Aí você fala, ah, não, vou fazer um lanchinho antes. Ninguém faz isso. O seu corpo Não, se prepara para correr. Pode até te dar e dor as de crianças que alegam que têm medo de experimentar, Aline? Como é que é a sua visão sobre isso? Sobre o medo de comer? O medo de experimentar, ele é, então, muito relativo a essa questão do trauma, dos estudos novos de trauma que eu estou te falando. Que são esses estudos que mostram que a sensação, né, a percepção sensorial e a emoção, elas vêm junto. Conforme vai aumentando o nível de alerta da criança, vai aumentando medo, ansiedade, e se o nível de alerta aumenta muito, essa criança pode cair, entendeu? Tipo, assim, shutdown mesmo. Então, você vai ver criança, por exemplo, que na hora da refeição só come dormindo, ou só come na frente da TV. Ah, já peguei, já, sim. Então, assim, o problema dessa criança é que a alimentação para ela já é tão difícil que ela precisa estar desacordada praticamente para ela conseguir comer. Então, o sistema dela, cada vez que a criança passa por essa situação de medo na hora de experimentar uma coisa, isso vai sendo gravado, entende? Vai sendo gravado e ela vai criando rotas conhecidas no cérebro dela. Então, quando chega uma hora que ela só de pensar na situação, ela já está na zona de luta ou fuga. Entendeu? Então, é automático. E aí, qual é a ideia, né? É que a gente entenda como trazer essa criança de volta para um nível de segurança, de conforto e segurança. Então, que a gente tem alimentos conhecidos na mesa, que tem alimentos confortáveis. Você vai colocar 5 cores, ótimo, mas tenha em mente que pelo menos um alimento ela precisa ser confortável para ela comer, né? E que esse experimentar seja ressignificado. Porque eu costumo, assim, lembrar, né? Se você for, mano, para Tailândia, e aí você vai numa feira que vende inseto para comer. Então, imagina você nessa situação. Eu fui para Tailândia, fui lá, cheguei, tem uma feira ao ar livre, e aí tem uma barraca lá que tem os insetos. E aí eu tô disposta a ir lá comer. Então, eu preciso vencer uma primeira barreira do meu medo de experimentar inseto. Porque o inseto, para mim, é completamente novo. Eu nunca comi. Na minha cultura, tipo, nem é comida. Então, para mim, vai ser como se fosse um brócolis para uma criança de 2 anos. Eu vou olhar aquilo, eu vou pensar que coisa é essa, não sei como come, não sei como mastigo, porque uma criança de 2 anos é diferente de um bebê que bota o brócolis na boca, bababá. Agora ela olha o brócolis, ela pensa sobre aquilo, ela fala, nossa, verde, viscoso, duro, entende? É diferente. Então, eu vou me colocar no lugar dessa criança nessa feira da Tailândia. Vai ser difícil para mim já chegar perto da barraca. Permanecer no mesmo lugar que aquele monte de troço já. Olha, mas olha só que engraçado. Você está me falando isso, eu, na minha palestra, vira e mexe, eu falo isso. Eu falo, gente, cara, eu falo que criança que come bem, para mim, é aquela criança que come tudo e qualquer coisa em qualquer lugar, que a gente pega debaixo do braço, vai viajar para qualquer lugar e não fica. E não tem aquela, ai, será que vai ter a comida? Será que não vai ter? A gente vai arrumar alguma coisa para a gente comer e a criança está ali no pacote. E aí eu falo sobre isso. Falei, gente, a hora que eu for para a Itália, vai comer macarrão. A hora que eu for para a China, vai comer espetinho de gafanhoto. E você está me contando isso, eu estou assim, gente, como é que eu estaria? Eu estaria na Tailândia, ansiosa por essa feira dos insetos, achando que ia ser a coisa mais interessante da vida e que eu ia estar curiosa. Então, assim, como é que uma mesma cena, o seu relato, você está dando relato, nossa, eu ia estar nervosa, porque eu já estava assim, e aí, que horas a gente vai comer o espetinho do negócio? Então, acho que tem também um lugar de cada um, da sua predisposição para essa experiência, Sim. do seu lugar de contar essa história, né? Que aquilo que a gente estava conversando também. Não, mas nosso isso lugar, nosso sensorial. sentimento. Então, isso é perfil sensorial, e eu estou dando o exemplo isso é perfil sensorial. Cada um tem o seu.
Tem gente que é muito mais... eu sou muito mais de experimentar. Eu tô contando essa história porque, na verdade, a grande maioria das pessoas vai me falar não. Algumas vão falar vou, algumas vão falar não. A maioria vai falar Sim, não. sim. Eu Então, sei que eu assim, sou fora da curva. o seu perfil sensorial, ele é, tipo, buscador. Você tá, tipo, disposta a sensar. Eu também sou assim. Quando eu cozinho, eu tenho muito tempero. Eu gosto muito... Eu gosto, sabe? Pra mim, tem uma coisa além, assim, no cozinhar. É, tipo, sabe? Eu gosto de pôr a mão, tudo. Mas vamos, tipo, se imaginar no lugar de uma criança sendo criança, entendeu? Tipo, não a Gabriela, tipo, com a sua idade, mas a Gabriela, sei lá, de 2 aninhos, tipo, enxergando um mundo novo. Ou, sei lá, você imagina uma criança que você já atendeu, que tinha medo de experimentar, entende? A ideia é se aproximar de um alimento que você não conhece, se você já tem recorrentes situações que você entra nessa zona de luta ou fuga. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um bebê. Um bebê que, durante a introdução alimentar, não foi muito respeitado. E a gente sabe que muitas vezes ele não é muito respeitado porque existe a máxima do tipo, esse bebê tem que comer. E às vezes os pais acabam fazendo o bebê comer porque foi dada essa orientação para eles. Tem que fazer o bebê comer. Então, quando eles fazem o bebê comer, eles ficam felizes. Não importa tipo, o jeito que foi feito o bebê comer. Só que isso, repetidamente, a criança, ela vai... Cada vez que ela chega na mesa, ela é lembrada de que é uma situação insegura. Na hora que ela chega na mesa e vê aquele Claro. 5 cores, para ela é como se ela tivesse de frente com esse monte de inseto. Então, vamos se colocar nesse monte de inseto na frente como se fosse uma criança, tipo, com algum tipo de, sabe, incômodo, que não fosse confortável para ela. Então, eu queria que você imaginasse alguma coisa que não é confortável. E aí, o que acontece? Para a gente ficar próximo já é difícil. Para a gente encostar já é um outro passo. Entende? Depois que a gente... Sim, claro. Antes de colocar na boca, a gente ainda, tipo, sente a textura, o cheiro, dá uma lambidinha, às vezes dá até uma mordidinha, antes de realmente, tipo, ir lá e experimentar, né, do jeito que as pessoas, tipo, geralmente fazem essa ideia do experimentar, que é colocar na boca, mastigar e engolir. Então, ao meu ver, o experimentar, ele envolve várias etapas. Vários processos, várias etapas. Várias etapas. Então, quando a criança, tipo, tá perto da comida, então, por exemplo, fazer um prato 5 cores e a criança, por exemplo, conseguir lidar com as 5 cores no prato, poxa, já é um passo. Então, no meu porque esse trabalho, processo das 5 cores, assim... eu valorizo muito, tipo, os micropassos. Sim, Crianças e sim. Eu falo muito isso para as famílias também. E Falo aí, muito isso para as famílias. A gente nessa tem zona que... de tratamento. Assim, coisas que são, acho que, muito importantes, assim, quando a gente está falando da alimentação das crianças, assim, tem uma expectativa dos pais, imagino que para você também, quando buscam a sua ajuda, assim, de que a gente vai resolver aquele problema, né? De que, cara, quando chamei a Capim vai dar um jeito, chamei a Aline, ela vai conseguir. E tem tantos fatores que interferem, né? O envolvimento da criança, o envolvimento dos pais com o assunto, a disponibilidade desses movimentos que vão ser diferentes do que eles estão, né, saindo um pouco da zona de conforto de todo mundo. E o alinhamento dessas expectativas. A gente está construindo aí um lugar de conforto, de segurança alimentar que vai ser para a vida. Para a O vida. resultado de uma refeição bem comida não significa que o filho come bem. Uma refeição mal comida não significa que o filho come mal. Né? E se a gente for brigar para a gente conquistar cada refeição ideal, é uma luta que vai trazer desgaste, desconforto, estresse. Agora, se a gente briga, né? Se a gente compra o barulho de uma alimentação consciente, em que a criança participe, tem uma participação ativa. Eu sempre falo para as minhas mães, eu falo, gente, é introdução alimentar, vai com um bebê no colo, enquanto você está amassando a banana, você descascou a banana amarela, dentro ela é branquinha, aí eu vou amassar. Enquanto você está conversando com o seu bebê, e aí ele já sabe que a banana é amarela, que por dentro é branquinha. Quando ele receber uma banana na mão, ele vai saber naturalmente descascar a banana. Mas para isso a gente tem que trazer esse bebê, essa criança para esse ambiente de uma maneira leve, com essa percepção mesmo sensorial muito harmoniosa, muito acolhedora, né? Porque no conflito vai ser difícil. Agora, olha só, vou ter que interromper porque a nossa live não cair e chegou o momento da nossa live que eu mais gosto,
Tá bom. Que é o momento bate-panela. Que é o seguinte. Tá. São 5 perguntinhas que eu estou fazendo para todos os convidados, que é bem pessoal e é uma provocação assim da gente sair desse lugar comum que às vezes a gente, que é exatamente isso, se colocar no lugar da criança de alguma forma, sabe? Tá. E a primeira pergunta tem a ver com o primeiro mandamento, que é o de acolher, comer sentado à mesa, mas que traz para a gente a memória da nossa infância. Então, qual é o primeiro sabor que você lembra da sua infância? Nossa, quando eu penso em comfort food, assim, eu lembro do meu avô fazendo arroz com ovo mole, com gema mole e tomate picadinho. Ai, que delícia. E aonde era isso na casa do seu avô? Essa era a comida que eles me davam quando eu não queria comer. Eu também tinha umas frescuras quando era pequena. Então aí eles falavam que é arroz amarelinho. Aí eu falava, quero. Ai, Era que meu tempo, delícia. entende? Aí eles faziam tipo arroz com Não, ovo, arroz e com olha ovo só. Salvador. Arroz com E é ovo muito tomate. legal, porque essa ideia, a ideia dessa pergunta é exatamente fazer esse link que você já trouxe para a gente, do alinhamento da percepção sensorial com o ambiente, com a emoção, né? E quando eu falo, qual é a comida que você lembra da infância? Aí, não sei o que é do meu avô, não, no sítio da minha avó. Tem sempre um lugar, tem sempre um a mais, né? Não é só a comida. Essa comida está relacionada a alguém, essa comida está relacionada a uma época da sua vida, a um ambiente. Tem muito mais do que só o seu arrozinho com ovo, né? É. E assim, é muito Eu mais acho tão lindo. cores, né? Tipo, aí se É chega muito isso, mais. assim, né? É Não, tipo e é assim, isso. não deu para colocar 5 cores, ou tipo, a Amor, criança vai ter o comeu as arroz com cores. ovo que vai ser tão acolhedor, vai ser tão para além, que vai ser arroz com ovo e vai ser a melhor comida que você pode comer naquele momento. Sem a menor sombra de dúvida. Sabe qual é a comida preferida dos meus meninos à noite? Ah. Pipoca com leite. Oi! Eu adoro essas combinações Pipoca, inusitadas. eles comem pipoca, uma fruta e tomam leite. Tipo, pra eles, assim, sabe? É a ceia maravilhosa. Uau, é a ceia. Bora lá. Segunda panela. Uma pessoa especial, porque o segundo mandamento a gente fala de compartilhar, que é desligar os eletrônicos e compartilhar as refeições. Com quem você faria um jantar e quem é o seu convidado especial para o jantar? Eu acho que com a minha família. Ai, bonitinha. Eu tô com muita saudade, inclusive, de fazer isso, assim. Muita saudade. Mesão de família é demais. E aquela mesa que não acaba, né? Que você fica lá horas comendo. Nossa. Terceira bate-panela. Durante a refeição, Durante a refeição, eu adoro comer, gente. Eu saboreio demais, eu amo tempero, sabe? Eu gosto de misturar textura. Para mim, textura tem um negócio muito importante. Então, eu gosto de muita coisa crocante, assim, sabe? Então, na hora da refeição, eu procuro bastante, não só pensar nas cores, mas também pensar nessa mistura sabe, de textura. Isso me traz bastante prazer. Demais. Eu descobri que minha compulsão, viu, só, Gabi, para te falar, eu descobri que minha compulsão tem um componente sensorial também. Jura? Eu busco sensações, Eu busco sensações. Quando o meu nariz está entupido, por exemplo, que eu não sinto cheiro, eu tenho mais compulsão. Que loucura! Como se eu estivesse, tipo, buscando ainda a sensação. Não deu tempo de eu Entendi. Agora, próxima. Você conta as cores do seu prato? Ou você nem... Não. Não. Mas é colorido? Ou nem se preocupa com isso? É sempre colorido. Aqui, assim, eu costumo fazer que nem a minha avó fazia na casa dela. Porque, assim, infelizmente, Gabi, a gente aqui na minha casa, a gente não tem uma condição financeira muito, assim, né? Então, assim, as coisas são bem contadinhas, eu não consigo comprar orgânicos e tal. Mas a gente sempre faz questão de ter uma saladinha. Então, o Nicolas até fala, né? Quando não tem, ele fala assim, mas não tem nenhuma saladinha? Aí eu falo, não, tem. Então, sempre tem um pepino, um tomate, um alface, repolho roxo, sabe? Então, assim, sempre tem alguma coisa, né? Mas não necessariamente... Mas, ó, as 5 cores estão aí. É o arroz, feijão de todo dia, uma proteína e 2 vegetais. Já tem... É porque às vezes as pessoas ficam em pânico achando que as 5 cores é para além do arroz, feijão e que é só de salada. Não, cereal e a leguminosa estão compondo. Então, com um azeitinho por cima que é ainda amarelinho também, entendeu? Exato. E a nossa última pergunta do bate-panela é: quando e qual foi a sua última experiência alimentar?
Quando foi a última vez experiência que você nova. experimentou alguma coisa nova? Você lembra? Nossa, eu vou te contar uma história de quando eu fui para Fortaleza. Adoro. Em 2019 eu viajei o país inteiro dando curso, né, para as nutricionistas, a maioria é nutricionista, dando curso de desenvolvimento infantil. Que Então, demais. nossa, fui para um monte de lugar. E aí eu experimentava tudo, né? Aí me deram várias frutas diferentes. Era muito legal, porque as pessoas queriam que eu experimentasse. Também a gente conversava sobre isso, né? Como era provar algo novo. E eu nunca tinha comido caranguejo. E aí em Fortaleza, tipo, tem caranguejada, meu. É assim, é de lei, né? Tipo, sei lá, igual o arroz e feijão pra gente. E aí me levaram na caranguejada. Aí, menina do céu. Eu já comecei que... Eu olhei pra cara do caranguejo, e caranguejo tem uma cara assim, tem, ó. Brava, né? Já olhei pra cara dele pensando, cara, esse bicho não quer nem que eu coma ele. Mas vamos lá. Aí comecei, enfim, aquele negócio que não sai carne nenhuma, é uma enganação, caranguejo. De repente o negócio começou a ficar gelado, e o caranguejo tinha pelinho, sabe? E aquele pelinho gelado Eita, na não deu boca, certo. meu Deus do céu. Então chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô satisfeita da experiência, não é nem que eu tô sem fome, eu vou pedir tipo um escondidinho de caranguejo, que já vem todo Aham. sem Mas é porque dá trabalho comer caranguejo, né? Não, dá muito trabalho, aquele pelo lá não dá. Aí me falaram que tem caranguejo depilado. Então Tem. eu vou ficar com uma próxima vez com caranguejo depilado, se for o Entendi. caso. Eu tentaria Então, uma sua última experiência foi um caranguejo diretamente da seria a Bahia. última, mas foi uma bem marcante. Maravilhoso. Olha aqui, eu podia ficar aqui horas, tá? Conversando, É, a porque gente, nossa senhora, rende, muito rende o papo. papo, né? Mas vamos encerrando por aqui, porque senão ela cai, e aí a gente Tá depois bom. perde e não consegue salvar. Não, não vamos fazer isso. A gente se Olha fala. só, gente, quem tá aqui, quem veio, muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa, vai lá, corre lá no post, no meu feed, onde eu anuncio a live de hoje com a Aline, faz um comentário, marca alguém. Semana que vem ainda tem live com a Denise, a gente vai falar sobre experiências, um pouco mais sobre isso. Mas hoje, por volta das 10, a gente faz o sorteio do meu livro, autografado. A Aline precisa me mandar o seu e-mail, porque eu vou mandar um livro para você. E eu vou mandar meus livrinhos para você também, viu? Eu tenho Oba, então manda. fazer o merchan aí, eu tenho 2 livrinhos infantis que tem orientação aos pais também. Um deles chama ECA, para lidar com a fase do nojo, e o outro chama Tá na Hora do Papá, que ensina sobre divisão de responsabilidade na prática. Eu vou te mandar, Maravilhoso. tá bom? Eu quero muito. Tem um aí também no seu Instagram. Aline, foi um prazer. Também, adorei. Muito legal, amei que a gente faça outras. E galera, vai lá, marca, posta para participar do sorteio. Semana que vem, terça-feira, às 18, estaremos aqui com a última live dessa edição do Papo de Cozinha. É Aline, isso aí. Seja bem-vinda ao Instagram. boa sorte. Um beijo. Tchau, Nossa, galera. tchau.